Olá, muito boa noite. Deixa eu fixar aqui o tema da nossa aula. Mais uma terça-feira aí, nós juntas aqui. Mais uma terça-feira aí de muito conteúdo, de muito aprendizado, de muita reflexão. Para quem aí não sabe, para quem está vindo aí pela primeira vez, seja aí muito bem-vinda. Essas nossas aulas ocorrem todas as terças-feiras às 19h30. Então, eu costumo dizer que a gente tem um combo aí de aula. É uma aula em seguida da outra. Então, a gente vai para o primeiro tema. A gente termina, eu fecho a aula e a gente começa aí um outro tema. Escolhidos todos por vocês. Então, me digam aí quem está vindo aí pela primeira vez. Me mandem aí um oizinho. Quem já vem me acompanhando há um tempo também me mande um oi. Para quem não sabe, quem está vindo pela primeira vez... Eu gosto muito dessa nossa interação. Então, além de eu ficar aqui falando, eu gosto também que vocês façam aí perguntas, que vocês interajam, que vocês aí conversem comigo na medida do possível. Deixa eu ver se eu consigo colocar os comentários mais para baixo. Vamos lá, está aí todas. Quem mais aí que está vindo pela primeira vez? Quem está me acompanhando? Olha lá, galera animada. O que eu gosto de dizer? Essas aulas vamos colocar assim, eu quero que você tenha um tempo para si. Então, eu quero que você largue tudo que está acontecendo na sua volta. Eu quero que você esteja 100% conectada. Costumo dizer também que você não está aqui por acaso. Se você está me escutando aqui hoje, é porque de alguma maneira você precisa escutar o conteúdo que eu trouxe. Então, se concentra, larga tudo, porque nesse momento não tem nada mais importante do que você escutar o que eu tenho para te dizer. Um conteúdo 100% online que eu tenho certeza e eu espero, né, que isso te toque aí, que isso te ajude de alguma maneira. Então, vamos lá. Como faço para me tornar uma mulher mais madura? Eu acabei, né, antes da gente entrar aqui hoje à tarde, eu fiz até uma enquete. Porque pra mim, né, como eu estudo psicologia, pra mim é muito normal escutar esse termo de maturidade emocional. E aí eu até abri essa enquete pra saber o quanto que pra vocês já escutaram falar sobre o tema maturidade emocional. Então vamos lá, eu vou explicar pra vocês o que significa. Então se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem aí à vontade pra vocês me perguntarem. Quando a gente fala de maturidade emocional, o que é uma mulher madura? Uma mulher madura é alguém, né, que tem pensamentos, sentimentos e comportamentos congruentes, eu vou explicar, congruentes ao momento de vida atual. Thaís, como assim? Congruentes com a sua própria idade. Thaís, continuo não entendendo nada. Então vamos lá. Uma mulher madura. Então, vamos pensar o seguinte. Eu, no meu caso, eu tenho 28 anos. Então, para eu me considerar uma mulher madura emocionalmente, eu preciso começar a me enxergar realmente com a minha idade, vamos colocar assim, cronológica, com a idade física. Então, eu tenho que me ver com 28 anos. É esperado que eu tenha pensamentos de uma mulher com 28 anos. Eu tenho que me sentir com 28 anos e eu tenho que me comportar, prestem bem atenção nisso. Eu tenho que me comportar como uma mulher de 28 anos e não como uma menina. Vou explicar para vocês. Se a gente for parar e a gente pensar no nosso processo de desenvolvimento humano, uma criança, prestem atenção, uma criança, ela tem padrões de comportamento, de pensamentos que são, vamos falar assim, adequados e esperados para a idade dela. Então, por exemplo, assim, uma criança, às vezes ela pode ter medo de escuro, às vezes ela pode ter medo de aparecer um monstro dentro do armário, ela pode até ter medo, às vezes, de ficar sozinha. Se a gente for parar para pensar, esses medos são esperados para uma criança que às vezes aí tem, sei lá, são 8 anos, por exemplo. Isso é esperado. É natural que essa criança sinta assim. A criança, prestem atenção, a criança, ela costuma se ver como o centro do universo. Não é isso? Vocês convivem aí com criança? Eu costumo agora, eu tô convivendo mais ainda, né? Que eu tenho aí meus priminhos, meus afilhados.
e eu convivo direto com eles. E eu estou vendo mais ainda na prática, né? Além de todos os meus pacientes, crianças que eu já atendi, tudo que eu já estudei de desenvolvimento, eu estou vivenciando cada vez mais isso, o comportamento das crianças. A criança, né, além de todos os medos que ela tem, ela acha que ela é o centro do universo. Então ela acha que tudo tem a ver com ela. E aí, a sacada principal é, conforme a gente vai crescendo, e aí a gente vai se tornando, né, madura, a gente vai saindo um pouco dessa fase de criança, a gente vai entendendo que não é bem assim. Que tudo, as coisas ao nosso redor, não tem tudo a ver com a gente. E aí a gente começa a diferenciar os comportamentos de uma menina, criança, e de uma mulher madura e saudável. Outra coisa muito comum que a gente vê em criança e adolescente é a necessidade de aprovação dos outros, de querer agradar também. A criança ou adolescente, eles são super influenciáveis. Eles querem aí se encaixar nos grupos, eles mudam de opinião aí a todo momento. Então a gente começa a perceber e analisar as diferenças desses padrões de comportamentos da criança, do adolescente, do que é esperado, vamos colocar assim, para uma adulta. Então, se vocês têm mais de 18 anos, tem alguém aqui assistindo que tem menos de 18 anos? Então, se você tem mais de 18 anos, é importantíssimo, gente, importantíssimo de verdade, que você se lembre que você está saindo que você saiu, na verdade, né? Da sua adolescência. E que agora você está em uma transição na sua fase adulta. A gente considera que até os 30 anos, nosso cérebro ele está em desenvolvimento. Então, se você está nessa fase dos 20, dos 30 anos, talvez você esteja aí nesse meio do caminho. E aí, o que eu costumo escutar bastante, né, das minhas alunas do MEDDI, das minhas pacientes, é assim, nossa, Thaís, minha família, meus amigos, eles não me veem como uma adulta. E eu não me sinto uma adulta. E eu vejo que as pessoas me infantilizam. Hoje, vocês que estão aqui me escutando, você que está aqui me escutando, você se vê como uma adulta? Comece a analisar agora os seus padrões, dos seus comportamentos. O quanto que você se vê uma adulta saudável e o quanto que às vezes você se comporta como uma criança. E aí eu recebo essas perguntas de pacientes e de alunas do MEDDI, relatos, né, que elas falam que elas não se veem como adultas. E que ficam assim, bravas, porque as pessoas, os pais, acabam a infantilizando. E aí eu preciso falar isso pra vocês, é o que eu falo muito para as minhas alunas. A questão principal não está nas pessoas te infantilizarem. Porque isso, teoricamente, não está no seu controle. Mas o que está no seu controle são os seus comportamentos estarem congruentes com uma adulta. Então, se você não se vê como uma adulta, dificilmente os seus comportamentos serão comportamentos esperados de uma adulta. Então, se a sua família está te infantilizando, é porque de alguma maneira os seus comportamentos estão demonstrando um pouco dessa imaturidade, dessa infantilidade. Então, se você está um pouco nessa fase de transição de vida adulta, de adolescência para vida adulta, e ainda você não está se vendo como uma adulta, pode ser que você esteja aí passando um pouco por essa transição. Então, você está tendo aí alguns pensamentos, alguns sentimentos que realmente não estão muito adequados para a sua faixa etária. Então, você vai precisar começar a olhar para o seu padrão, para você conseguir identificar, para você conseguir mudar. Certo? Outro comportamento que eu vejo de uma pessoa imatura é o imediatismo. Um adulto, prestem atenção, um adulto, uma mulher adulta, ela precisa ter a capacidade de dizer não. Por um prazer momentâneo. Por exemplo, assim, uma adulta saudável é esperado que ela diga não, por exemplo, para um relacionamento que não está fazendo bem a ela, porque ela sabe que a longo prazo isso vai ser melhor para ela.
Agora, uma pessoa imatura, ela não consegue se controlar. Ela age realmente como se ela fosse uma criança. Normalmente as crianças não conseguem se controlar. E aí, quando essa pessoa imatura está, por exemplo, com saudade do ex, ela vai lá toda imediatista, impulsiva, vai lá e manda mensagem pro cara. Ela acaba não tendo esse autocontrole de realmente olhar para a situação e realmente entender que a longo prazo isso não vai ser saudável a ela. Ela é toda imediatista. Tipo, ela quer aquele prazer a curto prazo. Aquele prazer que muitas das vezes ele acaba sendo momentâneo. E aí eu preciso te perguntar, hoje, quando você tá agora me escutando o que eu estou te falando, seus comportamentos estão mais relacionados com uma criança imatura ou com uma adulta saudável? Um outro exemplo de uma mulher imatura é, por exemplo, não conseguir não terminar um relacionamento ao qual ela está infeliz. Então, ela está na zona dela de conforto nesse relacionamento, ela tem muito medo do novo e ela escolhe se manter ali porque a curto prazo, prestem atenção, é confortável. Então, ela acaba sendo imediatista. Ela não consegue, igual uma adulta saudável, olhar a longo prazo e falar, nossa, se eu me manter nesse relacionamento, eu vou ser infeliz pro resto da minha vida. Então, às vezes, é muito necessário que a gente, vamos pensar assim, que a gente pare um pouco pra gente pensar e que às vezes a gente não vai ter aquele prazer imediato. Pelo contrário, a gente vai precisar passar por uma dor, um sofrimento, que é um término de um relacionamento, pra gente conseguir pensar mais a longo prazo. Para isso nos trazer mais benefícios para nossa vida. Uma criança, muitas das vezes, ela não consegue entender que ela precisa esperar, que daqui um mês, daqui 2 meses ela vai ganhar uma coisa específica. Às vezes, quando eu falo aí pros meus afilhados assim, eu vou te dar esse presente no Natal. Eles não têm noção do tempo. Natal? Mas é amanhã o Natal? Vai demorar muito o Natal? E aí eles ficam o tempo todo perguntando daquilo. Justamente porque eles não têm essa noção do tempo, e justamente porque eles querem aquele prazer a curto prazo. Então eu não quero sentir, eu tô sentindo saudade do meu ex, eu não quero mais sentir esse sentimento de que é horrível, que eu tô me sentindo triste, chateada. Eu ajo como uma criança impulsiva, vou lá mandar mensagem, pelo menos daí ele vai me confortar a curto prazo. Mas e a longo prazo? Como que você quer ter um relacionamento mais saudável, sendo que a curto prazo você não consegue dizer não? Você está ali 100% disponível para a pessoa que está indisponível. Então a gente precisa começar a refletir e trabalhar a nossa impulsividade. Crianças agem de uma maneira impulsiva. Adultos, mulheres maduras costumam aí ter um autocontrole maior. Então quanto mais você conseguir se controlar, pensar realmente nas consequências da sua escolha, não ser tão impulsiva, mas mostrar que você está amadurecendo. Então, de 0 a 10, o quanto que você tem realmente conseguido se controlar. De 0 a 10, o quanto que você costuma ser imediatista. E aí, primeiro eu queria perguntar, tá fazendo sentido? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque agora eu vou começar a mostrar pra vocês como que vocês vão fazer na prática pra vocês aí se tornarem uma mulher mais madura. Gente, quando eu era dependente emocional, eu me via como uma criança, como uma adolescência. Tanto que quando eu ficava longe dos meus pais, das pessoas que eram referência pra mim, eu ficava totalmente perdida. Eu me via totalmente vulnerável. Olha aí, a aluna do MEDDI, hein? Falando que o controle dela, o autocontrole dela é 8. Olha que excelente. No começo era 1, 2, né, Letícia? Olha como as coisas vão acontecendo. E tudo começa pela mudança aqui dentro. Então, gente, vamos lá. Como que a gente faz na prática pra gente se tornar uma mulher mais madura? Eu vou falar agora pra vocês 5 comportamentos, 5 características de uma mulher madura. Então, comportamentos aí de uma adulta, vamos colocar saudável, de uma adulta realmente, pra não falar que era 0, exato. De uma adulta realmente saudável. Então, vamos lá. Prestem atenção. Primeiro comportamento de uma adulta saudável. Adultos fazem o que precisa ser feito.
Hoje, você como adulta, por mais que em alguns momentos você não se enxergue como adulta, para você começar a virar essa chave, para você começar a realmente se enxergar com a idade que você tem, você precisa fazer o que tem que ser feito, gente. Você precisa trabalhar, por exemplo. Você precisa ser independente financeiramente. Lembrem de uma coisa: crianças não trabalham. Então, se hoje você se vê incapaz de trabalhar, porque você se sente insegura, porque você se sente sem confiança, porque você se sente pequena, cuidado! Será que você não está se colocando nessa posição de criança? Crianças não trabalham, mas adultos trabalham. Ai, Thaís, mas eu sou tão insegura. Ai, Thaís, mas eu sou tão assim, não consigo. Vai e faça. Adultos fazem o que precisa ser feito. Você só vai conseguir quebrar esse padrão se você começar a colocar isso em prática. Então faça. E quando você trabalha, vamos falar aí do comportamento, né, de trabalhar, você se sente muito melhor consigo mesma. Você se sente mais independente, mais incapaz, mais realmente livre. E quando você trabalha, você se sente tão com essa, vamos colocar assim, autonomia, que você se sente até livre para sair de um relacionamento se você estiver infeliz. Sem ficar dando desculpinha. Sem ficar realmente dependendo das pessoas, sem ficar aí dependendo da motivação, do comportamento, do dinheiro até da outra pessoa, gente. Então, vou olhando que cada comportamento que eu vou falando aqui pra vocês, eles vão juntando como se fosse um quebra-cabeça pra você se tornar uma adulta mais madura. Então, me digam aí a idade de vocês e com que idade vocês se enxergam. Então, por exemplo, eu hoje tenho 28 anos. Se eu me considerasse uma criança, vou colocar assim, uma pessoa imatura, por exemplo, eu poderia me ver com 20, com 18 anos, com 22. Então, a ideia realmente é a nossa idade estar alinhada da maneira quanto a gente se enxerga. Então, criança, presta atenção, a criança não faz o que precisa ser feito. Ela sempre precisa do quê, uma criança? Precisa ficar mediando aí, que o adulto fica mediando, falando pra ela fazer. Então, o adulto precisa ficar levando, o adulto precisa ficar buscando, o adulto precisa ficar falando, não, agora você vai fazer isso, agora eu vou fazer isso. O adulto precisa mandar, o adulto precisa ensinar. Então, a criança, ela acaba realmente demandando que um adulto esteja do lado supervisionando, passando segurança. Então, olha como essa questão da maturidade tem muito impacto nas pessoas com dependentes emocionais. Quem é dependente emocional, na verdade, quem está dependente emocional, costuma se enxergar um pouco como uma criança indefesa que precisa do outro para cuidar, precisa do outro para amparar, precisa do outro para dar o suporte. Então, tome muito cuidado e comece a olhar, a observar como estão os seus comportamentos. Então, se você está se vendo, se você não faz o que precisa ser feito, você precisa começar a fazer. Então, o que você tem adiado? Porque você se sente insegura, porque você tem medo? Faça. Mas assim, faça aos pouquinhos. Faça de uma maneira intencional. Se coloque pequenas metas. Mas faça. Não fique aí esperando da motivação, do incentivo das outras pessoas. Vá por você. Faça por você. Então, esse é o primeiro comportamento e eu queria que você começasse a pensar e refletir o quanto que isso tem impactado a sua vida hoje, o quanto que você aí não tem feito algumas responsabilidades de como uma adulta você precisa começar a fazer. Outro comportamento: mulheres adultas não dependem somente da afirmação e da aprovação do externo para se sentir muito feliz e bem com elas mesmas. Como assim, Thaís? Uma criança, ela depende totalmente da validação, do reconhecimento de um adulto. Uma mulher saudável, vamos colocar assim, não é esperado que ela fique esperando a aprovação, o reconhecimento do outro para ser feliz. A criança, sim.
A criança espera o reconhecimento dos adultos. A criança realmente só acredita que ela é boa normalmente quando ela recebe um elogio. Se o adulto diz que a ama, aí sim ela vai começar a pensar, nossa, então acho que realmente eu sou amada. Então a criança, ela demanda muito das outras pessoas. A criança normalmente ela nem se conhece. A criança normalmente ela nem sabe ter argumentos, ela nem consegue argumentar com ninguém. Mas um adulto, uma mulher madura, ela precisa se conhecer. Porque quando vier uma crítica, quando alguém falar alguma coisa dela, ela precisa se conhecer o suficiente para ela não se abalar 100%, para ela não se derrubar e para ela conseguir argumentar. Para se em alguma situação não vier um reconhecimento, não vier o elogio, a adulta saudável consegue se dar tudo aquilo que falta em algumas relações, em alguns momentos. Tá fazendo sentido? Não dá, gente. Hoje a gente, como adulto, uma adulta saudável, não tem como a gente ficar esperando o elogio e reconhecimento das outras pessoas, não. Eu preciso que ele fale que eu tô bonita. Eu preciso que ele fale como eu devo cortar o cabelo. Eu preciso que ele fale que roupa que eu vou vestir. Pra aí sim eu me sentir bem comigo mesma. Não dá. Se você ficar o tempo todo em busca dessa aprovação, desse reconhecimento, você vai se tornar cada vez mais dependente emocionalmente. Uma criança realmente depende, mas um adulto não mais. E aí? Como que você está se vendo? Outro comportamento de uma adulta saudável. Uma adulta saudável, uma adulta madura, ela assume as responsabilidades da própria vida. A criança, 99% das vezes, ela não é responsável pelas próprias ações dela. A criança, normalmente, ela não assume os BOs aí, as brigas que acontecem aí na vida dela. Ela sempre chama o pai, a mãe ou algum adulto aí pra conseguir ajudá-la a resolver alguma situação. Ela acaba não assumindo a responsabilidade porque ela não é responsável por ela mesma. Ela tá totalmente perdida no mundo. Por isso que sempre tem algum responsável por uma criança, normalmente, né? Então hoje, exato, Jane, eu gosto muito de falar isso. Vocês não estão aqui me escutando por acaso. Se você está me escutando por acaso, de alguma maneira você precisa escutar o conteúdo que eu trouxe aqui pra vocês. Então aproveitem aí, pega um aviãozinho, encaminha aí pra 3 amigas, aquelas amigas que você percebe que é um pouco imatura, que é um pouco infantil, que briga por tudo. Encaminhe pra ela e chama ela e fala assim, vem aqui escutar algumas coisas. Vem aqui refletir sobre alguns assuntos importantes. Então hoje, gente, se vocês têm aí mais de 18 anos, você precisa começar a se responsabilizar. Ai, Thaís, muito desafiador, né? Porque agora se eu preciso começar a ter consciência que se eu escolher pelo caminho A, as consequências vão ser minhas. Se eu escolher pro caminho B, as consequências também serão minhas. Então, se eu ficar o tempo todo perguntando para as pessoas o que eu devo fazer, o que eu não devo, as consequências serão suas. Então, comece a refletir o que realmente faz sentido para você. Eu tenho necessidade de aprovação o tempo todo, principalmente no quesito sentimento. Exato, Larissa, a gente precisa começar a olhar para isso. Para você começar a quebrar esse padrão e para você se dar aquilo que você tanto espera das pessoas. Porque percebe que se você fica com essa necessidade de aprovação o tempo todo, os seus relacionamentos, eles acabam ficando um pouco desgastados. Porque aí você quer que a pessoa te elogie, você quer que a pessoa diga que te ama, você quer que a pessoa diga que quer estar com você. Nossa, chega uma hora que isso fica muito cansativo. Então comece realmente a olhar isso e você precisa se aprovar. Você precisa trabalhar também a sua segurança para você, se bastar ali. Porque senão a gente fica o tempo todo esperando do outro e às vezes o outro não dá. Ou às vezes a gente desgasta e sufoca o outro porque ele não aguenta mais ficar falando o tempo todo que te ama, o tempo todo que quer estar com você, o tempo todo isso. Então acaba desgastando demais os nossos relacionamentos. Então, e o que eu vejo hoje que acontece muito com algumas adultas, que aí é totalmente maturas, tá?
começa a colocar culpa em todo mundo. Como assim, Thaís? Ela não assume as próprias responsabilidades. Muitas vezes isso por conta da imaturidade, tá? Então, por exemplo, aquele tipo de mulher que permanece em um relacionamento onde ela é traída, onde ela é tratada sem respeito, e ao invés de ela fazer alguma coisa para ela sair dessa situação, para ela sair desse relacionamento, para ela buscar se fortalecer, ela fica só jogando a responsabilidade no outro. Então, o outro me trai, o outro faz coisa errada, o outro isso, o outro aquilo. E aí ela se vê incapaz de sair da situação por conta da imaturidade dela e ela acaba responsabilizando o outro. Então não, a responsabilidade é sua. Se você está hoje nesse relacionamento, a responsabilidade é sua para sair ou para melhorar esse relacionamento. Não tem como mais a gente ficar terceirizando as responsabilidades. Quando você era criança, você podia até culpar seu amiguinho, culpar não sei quem, culpar sua mãe, culpar seu pai, mas hoje como adulta, não, esse comportamento não cabe mais quando a gente pensa em adulta saudável. Meu marido diz que sou criança devido aos ciúmes. Isso é um ponto importante. Então assim, o que você vai fazer então para você começar a trabalhar esse seu ciúmes, que pelo que ele está falando, está um ciúmes meio exagerado? É sua responsabilidade. Será que você também não está sendo imediatista? Tudo é do seu tempo, tudo é da sua hora, e aí vem toda essa questão dessa insegurança? Verdade tudo isso. Inclusive já ouvi do outro a frase: se você estiver esperando algo de mim, um carinho, uma palavra, sente e espera. É doido, mas eu estou mudando isso. Exato. Gente, isso desgasta muito o relacionamento, tá? Então comecem a observar. Então, para você ir se tornando uma mulher mais madura, você precisa começar a assumir as suas responsabilidades. Se responsabilize pelos seus sentimentos, em vez de ficar terceirizando essa posição. Se o seu marido te dá motivos para você sentir esses ciúmes, comece a refletir. Opa, ele apaga as mensagens do celular, ele some e não fala para onde ele foi, ele, sei lá, tá tendo caso com alguém, sei lá, se ele te dá motivo pra isso, opa, você tem que se responsabilizar. O que você vai fazer então? Agora ficar culpando o tempo todo o outro. Olha, você fez isso porque você fez isso. Você tá escolhendo se permanecer nesse relacionamento. Então a gente precisa começar a se responsabilizar. Hoje você está nesse relacionamento porque você está escolhendo estar nesse relacionamento. Assuma as responsabilidades. Porque a partir do momento que você assume as responsabilidades, fica, entre aspas, mais fácil para você conseguir sair. Porque depende de mim. Então eu preciso me tornar mais madura, eu preciso investir em mim, eu preciso realmente amadurecer para eu conseguir sair de alguns relacionamentos que não estão saudáveis. Então quando eu falei essa questão de responsabilizar pelos sentimentos, isso é muito importante. Então se você estiver com raiva, se você estiver chateada, se você estiver realmente ansiosa, olhe para si. E busque entender o motivo de você estar se sentindo assim. Nossa, isso é um ponto importantíssimo para o autoconhecimento. É buscar refletir em relação aos seus sentimentos. A partir do momento que eu sei, por exemplo, se eu tô sentindo raiva, se eu tô sentindo triste, eu preciso me questionar, por que eu estou me sentindo assim? O que está acontecendo comigo que isso está me atingindo dessa maneira? A partir do momento que a gente começa a fazer esses questionamentos, eu consigo ir me libertando da dependência emocional. Porque eu começo a pensar aqui comigo mesma. Eu começo a refletir o porquê que isso está me atingindo. E não é culpando o marido, o namorado, o ficante, os filhos, o chefe, culpando a vida. Não. Ficar se vitimizando é um comportamento de uma criança. Criança se vitimiza. Criança faz birra. Criança fica se lamentando, agindo como uma coitada. Criança faz isso. Por mais difícil que isso possa parecer, eu preciso que você comece a se responsabilizar pelas coisas, pela solução da sua vida. Mostre, isso vai fazendo com que você mostre a si mesma quem está no controle da sua vida. Quem tem o poder de mudar isso é você, gente. Igual a gente falou, se você está me escutando aqui de alguma maneira, é porque de alguma maneira você precisa absorver esse conteúdo. De alguma maneira hoje eu te convido a começar a se tornar responsável pela sua vida, pelas suas escolhas. As consequências serão suas.
Então deixe de ser aí uma mera vítima dos elementos externos e comece realmente a refletir e a agir por você. Comece a ser realmente a protagonista da sua história. Tá fazendo sentido? Igual eu falei agora há pouco pra você, assim, se você é dependente financeiramente dos seus pais, do seu parceiro, gente, vou ser bem direta. Você como adulta hoje, você é a responsável. Vai estudar, vai trabalhar, vai se desafiar, assuma a responsabilidade e vá atrás da sua independência. Assuma as rédeas da sua vida. Principalmente quando a gente tá num relacionamento e a gente depende financeiramente, tá? Tô falando isso porque, ó, várias alunas do meu DDI, várias pacientes minhas que são dependentes financeiramente, elas têm maior dificuldade de sair de um relacionamento quando elas não estão bem no relacionamento, quando o relacionamento já tá destruído. Então essa questão financeira acaba sendo aí mais um gatilho para permanecer no relacionamento. Então vai atrás. Faça as coisas que fazem sentido pra você. Lute por você. É sua responsabilidade. Então para pra pensar e fala, nossa, o que eu posso fazer pra eu conseguir meu dinheiro, por exemplo? O que eu posso fazer pra ir atrás dos meus sonhos, das minhas vontades? Você tem vontade de viajar? Você tem vontade de comprar alguma coisa? Vá atrás. Assuma as responsabilidades. Isso é um comportamento de uma adulta, de uma mulher madura. A criança, igual eu falei, a criança não trabalha. Mas o adulto, a mulher madura, trabalha e vai atrás dos seus próprios sonhos. Quarto comportamento de uma adulta saudável. Elas entendem que nem tudo é sobre elas. E por isso, não é necessário levar tudo para o lado pessoal. Isso daí é tenso. Uma criança, ela acha que tudo tem a ver com ela, né? Você já percebeu isso? Vocês já perceberam? Se os pais da criança se separam, dependendo da idade da criança, ela já pensa o quê? Nossa, meus pais se separaram por minha causa, porque eu não fiz a coisa certa, porque eu não obedeci. Então a criança, ela acha que o mundo gira em torno dela. A criança, ela acha que ela é o centro ali. Porque a criança, normalmente, ela só se vê ali, né? Então tudo ela acha que é com ela. Só que eu vejo que muitas adultas acabam agindo da mesma forma. Tudo leva pro lado pessoal. Isso é muito criancice, gente. Ai, ele estava falando de mim. Ai, ele postou isso pra me provocar. Ai, ela falou aquilo pra me provocar. Ai, isso. Ai, tudo tem a ver comigo. Não, gente. Vou te contar uma coisa, tá? As outras pessoas têm outras coisas também que às vezes são mais importantes do que você. Então não é porque ela tá fazendo alguma coisa que ela está querendo te atingir, que ele está querendo te atingir. Te tire dessa posição. Se coloque ali como uma adulta, realmente. Pare de ficar se preocupando com a opinião alheia, gente. Isso é muito criancice. Então, bora amadurecer, gente. Bora amadurecer. Comece a refletir quais comportamentos você aí tem agido como uma criança. É hora de mudar isso. Último comportamento. Adultos saudáveis lidam com frustração de maneira saudável, né? Adultas maduras lidam com a frustração de uma maneira saudável. Ou seja, adultas maduras aprendem e sabem lidar com a frustração. Vamos imaginar uma criança? O que a criança faz, gente? Ela quer uma bala. E ela diz não. A mãe diz não. A criança vai, pede uma bala e a mãe diz não. O que a criança normalmente faz? Fica implorando pela bala. Fica lá falando um monte de coisa na cabeça da mãe. Fica lá, algumas fazem birra, algumas até se jogam no chão. Porque para essa criança, ela não consegue lidar com a frustração. Tudo tem que ser na hora dela, do jeito dela. Quando ela é contrariada, ela não consegue lidar. Ela possui muita dificuldade de lidar quando ela é contrariada, porque ela está acostumada que tudo tem que ser do jeito dela. Ela não consegue, ela não sabe lidar com a frustração, muitas crianças. E tem muita adulta hoje que não sabe lidar com a frustração. Que não sabe lidar com o não. Quando o cara fala assim, eu não quero mais nosso relacionamento, eu não quero mais ficar com você. A adulta que age como uma criança, ela faz o quê? Ela fica lá se humilhando.
Ela fica implorando pro cara ficar com ela. Ela não aceita receber esse não. E ela não sabe lidar com o abandono, que vai ser o tema aí da nossa próxima aula, que a gente vai começar daqui a pouquinho. Então, às vezes, muitas adultas, elas se comportam como uma criança. Elas não sabem lidar quando as coisas não acontecem da maneira como ela gostaria. E nem como ela esperava. Às vezes ela tem uma expectativa super alta, ela idealiza alguma coisa. Quando não acontece exatamente da maneira como ela gostaria, ela não consegue lidar com essa frustração. Ela faz birra, ela chora, ela briga, ela não aceita. Não estou dizendo que quando a gente realmente é frustrada, não estou dizendo que a gente não pode, que se você chorou quer dizer que você é uma criança imatura. Não é isso. Mas o problema é que as adultas imaturas, elas ficam sofrendo por isso, com essa frustração, durante muito tempo, de uma maneira muito intensa. E isso não é saudável. E aí você acaba agindo mais como uma criança do que realmente como uma adulta. Então hoje, como que você está se vendo? Como que você tem se comportado? Como uma adulta ou como uma criança? Observe os seus comportamentos. Eu acabei de falar aqui 5 comportamentos aí principais ou esperados, vamos colocar assim, de uma adulta saudável. Quais desses 5, ou qual, se for um só comportamento, você acha que você precisa mais desenvolver para você se tornar realmente uma mulher mais madura? A ideia dessa aula é que eu quero que você comece a ficar mais consciente dos seus comportamentos. Quando a sua criança ferida, vamos colocar assim, quiser assumir o controle da sua vida, se questione o que uma adulta saudável faria nessa situação. Gente, isso não é um processo da noite pro dia. Não é que você vai dormir imatura e vai acordar super madura. Não. Mas isso é muito possível. Por isso que você precisa buscar se desenvolver, precisa buscar se conhecer, precisa se cuidar, precisa investir em si mesma para você sair aí da dependência emocional, para você se tornar independente. Você precisa trabalhar a sua maturidade. Muitas vezes a gente precisa investir em nós pra gente conseguir melhorar em algumas áreas da nossa vida. Porque senão a gente vai manter o mesmo ciclo, o mesmo padrão. Uma mulher madura é independente. Ela é livre para tomar as próprias decisões. E assim ela consegue escolher realmente quem ela quer do lado dela, por afinidade, por amor, por vontade e não por dependência. Olha a importância da gente trabalhar a nossa maturidade. Uma mulher madura, ela se comporta realmente que ela considera os seus valores. Ela se comporta realmente levando em consideração a sua essência. Uma mulher madura, ela não tem tanto essa necessidade de ficar agradando as pessoas a qualquer custo. E ela não deixa de ser quem ela realmente é, para agradar as outras pessoas. Então eu te convido hoje nessa aula que você comece a investir em si mesma. Que você comece a ser a protagonista da sua vida. Dê esse passo. Comece aos pouquinhos. Comece a se questionar, opa, esse é o comportamento esperado de uma criança ou de uma adulta saudável. Vai fazendo isso diariamente que você vai ver a transformação que isso vai ocorrendo na sua vida. Se torne uma mulher verdadeiramente livre. Que eu tenho certeza que isso vai impactar bastante as áreas da sua vida. Certo, mulherada? Fez sentido isso? Eu espero de verdade que essa aula aí tenha te ajudado e que você de alguma maneira tenha aí absorvido realmente todo esse conteúdo. Vamos para a próxima aula? Como lidar com o abandono? Eu vou encerrar esse daqui, aí daqui 1 minutinho eu abro outra pra gente começar com tudo. Vejo vocês daqui 1 minutinho. Tchau, tchau. Obrigada aí. Espero que vocês tenham gostado dessa aula.